Ok. Então eu estive em Ubatuba, mais propriamente na sede do município e depois em Fortaleza. Um lugar lindo, com pessoas lindas, junto ao mar. Também, Luís, junto ao mar. É uma comunidade caiçara e como eu há cerca de uma dúzia de anos trabalhei muito com comunidades caiçaras em Paraty, eu tomei algumas decisões e depois conversarei com as pessoas que eu irei estar mais tempo, mais próximo. Na próxima semana, no domingo, dia 6, eu irei para Portugal. Voltarei no final de maio, praticamente, terceira semana de maio. E quando voltar, eu irei estar em 3 lugares, fundamentalmente, em 3 lugares. Ou 4, vamos ver. Isto porque vou completar 74 voltas ao Sol. E é tempo de realmente acompanhar de perto alguns projetos e acompanhar virtualmente todos os outros, sem desprimor dos outros. E então, no próximo encontro, no sábado, eu vos direi onde irei estar mais tempo, em Portugal e no Brasil. Então, Zizi, o que é que temos para hoje? Qual é Pronto, o assunto básico? nós estamos falando na semana passada, inclusive, dialogando e investigando sobre como aprendemos. Então, estamos falando da prática de como aprendemos, na perspectiva de comunidade de aprendizagem, e apresentando as práticas com dúvidas, perguntas e partilhas para ajudar a fazer a construção nas localidades, a partir dos núcleos, a partir dos projetos, a partir dos protótipos de comunidade de aprendizagem. Então, estávamos dialogando sobre essas questões, né, de cada localidade, como está sendo essa prática, o que pode ser feito, e correlacionado nessa ligação do como aprendemos. Então, isso que nós estávamos trocando aqui, conversando. O como, quando me perguntam como, eu digo sempre, leva-me para o chão da tua sala de aula e vamos ver como. Mas esse como, se considerarmos a base teórica dos projetos, eles têm por referência básica uma proposta de um teórico que faleceu há cerca de 1 ano e meio atrás, Jerome Brunner. Ele fez a síntese de todas as propostas, de todas, desde o socio-interacionismo, bom, foi pegar em tudo o que havia para fazer uma síntese e eu proponho que partamos dessa síntese quando falamos o como, trata-se das teorias da aprendizagem. E o Jerome Brunner define 5 grandes princípios. Isto é para lançar um pouco a discussão. 5 grandes princípios. O princípio da significação, que é muito badalado na literatura pedagógica e antropagógica, que tem a ver com as propostas de Piaget, mais de Vygotsky até. Ou seja, se o objeto não for significativo, não acontece aprendizagem, não é? Isto leva-nos muito longe, eu só estou a dar tópicos, ok? E vou deixar-vos em paz para escutar a discussão. Depois tem o princípio da integração. Ou seja, quando uma criança, um jovem, um adulto se lança no roteiro de estudo e na pesquisa, a informação que ele acolhe e recolhe, ele vai relacioná-la com aquilo que ele já tem em si como conhecimento. Então, o princípio da integração. Depois tem o princípio da diversificação, que é aquilo que se fala da individualização. Ixi, está para aqui uma barulheira esses cachorros. Individualização, personalização, tudo isso
tem a ver com o princípio da diversificação, que a aprendizagem tem que ser diversificada, ou seja, não pode ser em sala de aula com todos ao mesmo tempo e a monte. Depois tem o princípio, deixa eu ver se eu não me esqueço, ora, significação, integração, diversificação, que a aprendizagem seja ativa. Fala-se muito de metodologias ativas, mas de que é que se está a falar? Ativa porque pressupõe um movimento do sujeito de aprendizagem em relação à busca de informação. A atividade não é o professor que estabelece um planejamento, é o sujeito com os professores, não vou entrar em pormenor. Finalmente, o princípio da socialização. A socialização é exatamente o encontro com o momento final, que nunca é final, de um projeto. Quando a informação se transforma em comunicação, a comunicação é efetuada e o saber se transforma em ação, ou seja, competência, e é partilhada com aqueles que dela precisam. Socializado conhecimento. Resumindo, princípios gerais da aprendizagem de Brunner sobre escritos de Vygotsky e de outros que tais. Significação, integração, diversificação, ser ativo e socializadora. E por aqui vos deixo, porque cada um destes princípios dá lugar a várias teses de doutoramento. Estou brincando, mas o que eu quero é escutar aquilo que tu disseste, que cada um no seu espaço de trabalho, no seu lugar, no seu tempo, vai tentar fazer a seu modo a concretização desses princípios. E vou-me calar, que já estou a falar há muito tempo. Vamos lá. Matheus. Bom dia. Seguinte, ontem eu fui lá para o meu trabalho com a intenção de fazer uma assembleia. Meu objetivo era levar pautas de tempo. Então, que horas vocês chegam aqui? Que horas que vai ser o lanche? Que horas que a gente vai embora? Saber o que eles queriam fazer no espaço e organizar o tempo, né? E o espaço de forma que a convivência ali acontecesse de uma forma factível, né? Que desse para acontecer para todo mundo. Bem, foi um fiasco completo, não deu certo. Acabei fazendo a assembleia no final do dia, de forma espontânea, porque sobrou para mim, para eu limpar o espaço inteiro. Eu tinha que limpar o espaço inteiro. E eu achei injusto eu limpar o espaço inteiro sozinho. E aí eu fui fazer a assembleia e falei, gente, não tem condição. É justo que eu limpe o espaço inteiro sozinho? Nós vamos nos reunir aqui agora, todo mundo, porque num momento anterior eu tinha tentado fazer por sorteio. Falei, vai ser sorteio então. Unidunité Salamelingue, foi você. Aí o menino não quis não. Falou, não vou não. Não vou não. Não vou não. Não vou não. Aí eu, como é que eu faço agora, né? Aí eu chamei e falei, vamos à assembleia então. Eu percebi que naturalmente ia acontecer uma assembleia. Conduzi ela pessimamente, gritei, fui desrespeitado, subi o tom de voz, não foi de boa. Depois, no final do dia, eu pedi desculpa pro menino, né, pelo menos, né? E aí eu queria tocar no ponto de novo de comportamento. Quando você tenta organizar a convivência, e aí tem lá os capetinhas lá, como fosse o lixo da escola, como se diz na escola, a sala lixão. E aí eu queria escutar do amigo Zé um pouco mais de como que foi a experiência dele quando você, amigo Zé, ficou 2 meses na sala lá, do prédio lá no 2º andar, com aquela turma lá, altamente problemática.
né? Eu acho que talvez escutando esse relato aí, outras pessoas possam tirar bom proveito, porque eu acho que esse problema de comportamento ele é bem generalizado, principalmente em práticas iniciais aí, galera que está botando a cara no negócio, né? Professores aí de turma, de sala de aula, sei que enfrentam muito esse problema. Então é isso aí, falei muito, foi mal. Tu não falaste muito, Mateus. Falaste aquilo que precisavas falar. Eu já escutei esse tipo de depoimento, deixa-me cá fazer os cálculos, em 50 e tal anos, talvez umas 10.000 vezes, mais ou menos. E tudo porque o erro não foi teu. Quizás foi meu. No dia que tiveste de limpar, a pergunta é porque é que tu tiveste de limpar? Nós falamos já aqui de grupos de responsabilidades. E falamos aqui de outra coisa chamada autoridade. Não autoritarismo, autoridade. No Japão, por exemplo, quem limpa os espaços são os alunos. Quem suja, limpa. Quem fazia a gestão da assembleia eram os titulares dos grupos de responsabilidades, que tu ainda não tens. E quando falas, aí está o primeiro erro. Tu estás sozinho. Tu estás sozinho. E já te disse várias vezes para não fazer nada sozinho. Não faças. Porque senão um dia destes vais desistir. Eu escutei muitas vezes colegas teus que me diziam: eu fiz assembleia, foi um fiasco, eles são ingratos, a gente dá a liberdade e eles não sabem, atacam-se uns aos outros, eu tive que gritar. Tudo isso que tu me falaste, eu já escuto desde a década dos 60. Há mais de 50 e tal anos. É verdade. E, portanto, aquilo que eu te recomendo são várias coisas. A primeira é que não faças nada sozinho. Nada. É preferível não fazer nada do que fazer sozinho. Cria o teu núcleo de projeto. Cria o teu ciclo de aprendizagem. Cria uma equipe. Ok? E aproveita 1 hora, 1 minuto, o que é que seja, num fim de semana, durante a semana, com a prática da tutoria, de 1 para 1 no início, só fazer com 1. Cada elemento da equipe de professores faz com 1. Se fizeres isso durante 1 mês, estarás apto para continuar, mas durante esse mês tens que estabelecer acordos de convivência e fazê-los cumprir. Porque não há capetinhas, eu sei o que tu queres dizer. Quando eu cheguei à ponte, a diretora perguntou-me se eu podia ficar com a turma do lixo. Tu ainda agora disseste lixo da escola. Não há lixo da escola. Se houver lixo da escola, o lixo é a administração educacional. Esse é um lixo. Ou os áulicos, ou coisa do género. Não crianças, nem jovens, nem muito menos professores. Então, trabalho de equipe, círculo de aprendizagem, roteiros de estudo, a par disso, definição de regras, e as regras surgem exatamente nas primeiras reuniões de assembleia. Mas para fazer uma assembleia, é preciso que as crianças e os jovens que vão fazer a assembleia estejam preparados para fazer a assembleia. Não é assim, olha, vamos fazer, mas não é assim. Mas mesmo quando tu propões, e há alunos que dizem, eu não vou, o aluno vai. Eu costumo dizer que quando trabalhava sozinho, eu já fazia aquilo que depois fiz em equipe. Quando eu dizia a algum aluno, olha, podes sentar-te ali, ele tinha 2 hipóteses. Ou sentava-se ali, ou sentava-se ali. Dá para entender o que é autoridade? Tu és professor. Lê, se tu quiseres, claro, a cartinha de hoje, a minha cartinha de hoje. Eu continuo o comentário ao Adolescência, aquela série. É impressionante como aquela escola onde os policiais entram está completamente dominada pelos alunos. Os professores estão desnorteados, ou dessoleados, se quiseres aqui, são xingados, são desobedecidos, enfim. Porquê? Porque estão sozinhos. Porque estão sozinhos. E fazem instrução.
há uma cena muito interessante, aliás, eu recomendo a todos e a todas que vejam pelo menos o segundo episódio da série Adolescência no Netflix. É um exemplo daquilo que uma escola é. E quando surge alguém para fazer algo melhor, diferente, aí esse alguém não pode estar sozinho. É muito curioso que uma das cenas tem a ver com o que tu disseste. O policial pergunta ao professor, mas então eu vi o boletim do GEM e tal, e o professor responde, eu dou instrução, tal e qual. Sim, mas ele não me deixa continuar, eu sou professor de História. Ou seja, cada qual no seu reduto, sozinho, exposto às humilhações, continua sozinho. Caro amigo, gostei este. Eu não conheço outro. Se alguém conhecer outro, que me diga. Tu, que és um jovem professor, que queres realmente tomar uma decisão ética, ou já a tomaste, de mudar a tua forma de trabalhar, não faças os erros que eu cometi. Que eu também trabalhei sozinho e tive grandes dissabores. Desde processos disciplinares até coisa bem pior. Então, quem, como tu, quer realmente fazer algo diferente para melhor, terá de constituir um núcleo de projeto na sua região, fazer um círculo de aprendizagem, constituir uma equipe, analisar o projeto da escola, ver da coerência com a prática, produzir roteiros de estudo com os alunos, realizar tutoria, isto tudo até ao final de maio. Se não fizeres isto até ao final de maio, não vale a pena continuar. Vais desistir muito em breve. É natural. Vai chegar a um ponto de saturação, de decepção. A par disso tudo, cria os grupos de responsabilidades, faz os acordos de convivência. Já disse isto milhares e milhares de vezes, mas parece que não sou escutado. O que é que eu estou a dizer? Depois também a questão da avaliação, que ainda nem sequer conversamos. Eu estou a dizer que isto que estou a falar não é nada de novo. Já foi feito há 50 anos. Há 50 anos, Mateus. E é um caminho seguro. Se tu conseguires fazer aquilo que eu proponho em equipe, quando chegar ao fim de maio, tu terás condições para passar a fazer aquilo que é inovador. Porque até ao final de maio, o que eu pretendo é que tu estejas apto a trabalhar como qualquer professor da Escola da Ponte. E a Escola da Ponte existe há meio século. E funciona bem. E é a melhor escola que temos. Eu não conheço outro processo. Tá bom? Então, eu preciso escutar-te e respeito muito a tua situação de querer inovar, querer mudar, mas sozinho nunca. Segue a gramática que eu te estou a recomendar. Ou então não faças nada. É isto, Mateus. E obrigado pela tua intervenção. Temos a Bia também com a mãozinha levantada. Bia? Bom dia. Me escuta? Sim. Mais uma vez me solidarizo com o Matheus. E aí, professor, eu vou mudar um pouco o foco da pergunta, né? Como não estar sozinho? Isso, para mim, tem sido o maior desafio, porque eu acompanho o senhor desde janeiro do ano passado, né? Já tem mais de um ano, e estou nesse tempo todo seguindo, acompanhando, lendo as cartilhas que o senhor escreve, e é muito difícil não estar sozinho. Até agora, eu continuo sozinha. Eu não consegui ninguém que tivesse disposto a estar junto, né? Então, eu não consegui ainda ter um núcleo do projeto, não consegui fazer nada ainda do passo a passo, porque até agora eu estou sozinha. Mas eu ainda não desisti.
E aí, a minha abordagem nesse momento, eu sempre estou tentando coisas diferentes, né? Toda semana eu boto minha cabeça para pensar e anoto tudo que deu errado e tento pensar coisas diferentes para tentar de novo de outra forma. E eu vou por tentativa e erro, mas, assim, uma coisa principal que eu quero deixar bem marcada é a questão do não estar sozinho, que não é fácil encontrar um par para dividir com você esse pensamento e abraçar a causa. E a estratégia que eu estou adotando nesse momento, eu não sei ainda se vai dar certo ou não, mas é o que eu estou tentando agora, eu estou tentando trazer para dentro da aula as pessoas que estão ali circulando no meu ambiente, né? É inspetor de aluno, é cuidador de aluno especial, então eu estou tentando trazê-los para a minha aula, descobrindo o talento deles. Então eu descobri que uma das cuidadoras lá, que elas ficam lá no final da sala, não falam nada, não participam de nada, então eu trago elas para a roda, eu peço para participar da roda, quando é para todo mundo falar, eu peço para que elas se coloquem, o que não é um hábito delas, elas geralmente não se envolvem na aula, elas ficam só de longe olhando se aquele aluno que ela é cuidadora vai dar trabalho ou não, né? Então, quando eu pergunto como é que foi o dia, eu pergunto como é que foi o dia delas também. Então, assim, está sendo uma abordagem minha, sem falar para elas, venham fazer parte comigo, eu estou tentando trazê-las, mas sem falar isso para elas. Então, descobri que uma tem talento, muito talentosa em fazer crochê. E aí eu gosto de levar para a turma vasinho com plantas pequenas. E eu levo alguns, quando eu chego, eu boto em cima da minha mesa e as crianças adoram, ficam brigando para ver quem pega primeiro aqueles vasinhos e elas ficam o dia todo com aquela plantinha na mesa delas, né? Eu tento cada vez levar um vasinho a mais porque eu vejo que elas gostam de estar com as plantas, embora de vez em quando elas destroem as plantas, mas eu percebo que é curiosidade, elas querem saber como é que acontece, aí quebra aqui, quebra ali, eu trago para casa, recupero a planta, levo de volta, porque isso é uma intervenção que eu acho que está funcionando, elas gostam de estar com as plantas. Aí eu pedi para essa cuidadora fazer um cachepô no crochê, que eu vi que ela é habilidosa. Só pedi uma vez. Na semana seguinte, ela trouxe um cachepô lindo no crochê. Eu falei, nossa, que lindo! As crianças amaram aquilo, né? Ficou maravilhoso. Eu falei, vamos fazer uma aula de crochê. Você vai, a próxima aula, a gente vai providenciar o material e você vai ensinar a gente a fazer crochê. Aí ela já ficou toda feliz, né? Ainda não chegou essa aula que eu estou tentando providenciar o material, mas eu acho que está sendo uma boa abordagem. Ontem, eu levei pipa para soltar com as crianças, porque uma das minhas crianças já tinha pedido dizendo que gostava de pipa, eu comprei umas pipas, 2 só, né? Levei, e aí descobri, por acaso, que um dos inspetores da escola, ele é pipeiro. Aí eu falei, nossa, me ajuda então, depois do recreio a gente vai para o pátio ali do lado da escola soltar pipa com as crianças. Ele foi, ele ajudou a fazer o cabresto, ele ajudou com a rabiola, ele botou pipa no alto. No final as pipas quebraram, voaram, perderam, as crianças ficaram chorando, mas ele já falou para mim, semana que vem vamos fazer de novo essa aula, eu vou trazer 10 pipas. Falei, pô, legal. Aí eu já falei, pô, o teu André então já vai entrar da aula de pipa semana que vem. Aí o outro eu já descobri que ele é muito bom em xadrez, eu não sei jogar xadrez, não sei nada. Eu falei, vamos fazer então uma aula de xadrez. Então, dessa forma, eu estou tentando não estar sozinha, trazendo essas pessoas que estão ali na sala comigo, que geralmente não se envolvem em nada, mas eu estou buscando o que eles sabem fazer e estou pedindo para que eles liderem aquela atividade, né? Tentando mostrar para eles, sem falar, que nós somos uma equipe, né? Que nós somos um grupo. Eu não sei se vai dar certo, mas eu estou tentando por aí nesse momento. É isso. Muito bem, Bea. Eu, quando voltar de Portugal, vou tentar dar um saltinho a São Pedro da Aldeia. Porque não vou resolver aquilo que tu não consegues resolver, mas posso garantir-te que vais ficar acompanhada. Então foi assim. Tudo aquilo que vós me contais, eu já vivi. E num tempo em que não havia qualquer referência. Não havia uma escola de ponto. A primeira coisa que eu fiz foi passar 7 anos, entre 1976 e 1982, dentro da minha sala de aula, criando tudo aquilo que depois se chamou dispositivos pedagógicos. Trabalhando os materiais da Montessori, trabalhando os fecheiros autocorretivos de Freinet, trabalhando os cantinhos de acrolito, fiz tudo o que havia. E porquê é que eu fiz isso? Porque reunia com os pais. Dirás, mas os pais não vão à escola, os pais não querem saber. Quais?
Entre as centenas de alunos que a minha escola tinha, houve 4 pais que aderiram à ideia. E durante 1 ano ou 2, só com esses 4 pais. E o que foi que aconteceu? Fiz um banco de horas, fazendo um levantamento de necessidades. Por exemplo, surgiu a proposta de xadrez também, a proposta de... Bom, várias propostas, fizemos um contraturno também. E fizemos condições para que esse contraturno funcionasse. Fizemos uma colónia de férias, fizemos muita coisa com aqueles pais. Ou seja, eu estava acompanhado. Mas depois de 82, em equipe, com Maria José e Maria Luísa, tudo mudou. Já não eram só meia dúzia de pais ou uma associação de pais. Era uma escola, era uma comunidade. Ok? Então vamos lá. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Para além daquilo que eu já falei há pouco, para o Mateus, que é para todos, sei que é difícil, ter pares é difícil, mas não é impossível. E se tu não tens aí, próximo, a possibilidade de fazer trabalho com pais, ou com o inspetor, ou com quem quer que seja, tu vais ter a oportunidade, e esta é a novidade, eu só ia falar disso depois de voltar de Portugal, mas já fica falado, a ser constituído um coletivo. Um coletivo. Esse coletivo, desse coletivo fazes vós parte, fazemos todos, aqueles que quiserem, em torno de uma associação, ok? Que já tem mais de 100 eventuais sócios. Quem são essas pessoas? Somos nós. São pessoas como tu, como o Mateus, como eu. Se tu não tens junto à tua escola nenhum pai, nenhum funcionário, ninguém que te queira acompanhar, que não haja professores que te queiram acompanhar, tu vais ter acompanhamento à distância. Nós iremos partir do coletivo para que tu não fiques sozinha. Isto é, tu vais fazer, quando eu digo tu, eu digo ao Mateus, digo a qualquer um dos que está presentes e ausentes e que estão envolvidos nesta tentativa de melhorar a vida das crianças e dos jovens e dos professores. Tu vais fazer, como eu fiz, se quiseres, um mapa semanal onde vais colocar um banco de horas. Imagina que um colega nosso, o Helder, por exemplo, que está aqui, se disponibiliza para estar contigo à distância, porque hoje o e-learning é fácil de fazer, só tens que ter computador da sala de aula e ligação à internet. Então, o Helder, estou a falar do Helder, posso falar de mim, posso falar de qualquer outra pessoa, está contigo, por exemplo, na sexta-feira da parte da tarde. Eu estou contigo na sexta-feira de manhã, pela internet. O Luís está contigo na quinta-feira de manhã, percebes? Tu vais estar com pelo menos mais 2 companheiros e companheiras. Como isso acontece, depois explicarei. Porque já fiz. Tudo aquilo que eu proponho eu já fiz. Fico muito claro. Já fiz. E, portanto, funciona. Esse banco de horas foi o que eu fiz com os pais. Havia um pai que sabia fazer determinadas coisas e ia lá 1 hora à sexta-feira. Havia uma mãe que fazia tricô, não é? Ia lá 1 hora à segunda-feira. E com esse planejamento semanal, eu desenvolvia os meus projetos e não tinha computadores, muito menos internet. Tinha livros didáticos. Hoje, tu tens internet, computador e tens gente. O coletivo que se está a criar é solidário contigo. Vai trabalhar contigo. E para que conste, eu estava a pensar falar disto só depois de Portugal, porque vai acontecer coisa muito fina lá em Portugal. Vamos ver. Eu irei participar com todos aqueles que estiverem em projeto, irei participar dessa atividade à distância, para que todos vejam. Eu proponho, também iria propor isso, que ao sábado seja exatamente esse trabalho feito.
Por exemplo, que tu chegues com 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 alunos e 2 de nós faça contigo 1 hora de trabalho à distância e tu presencial. A partir daí, eu sinto e sei que muita gente vai aparecer para te fazer companhia, porque vai ver para crer. Eu ia fazer só isto em finais de maio, mas já fica anunciado. Aliás, já foi feito em Mendes, a Zizi participou e outros participaram, fizeram, creio que o Helder também, fizeram à distância tutoria. Foi lindo, ok? Foi uma experiência, como eu disse, já fiz, e portanto, agora trata-se de adaptar a cada local e pessoa aquilo que foi feito. Bea, sei que não dei resposta, mas também sei que dei um princípio de resposta. Peço, núcleos de projeto, círculo de aprendizagem, leitura de projeto, fazer isso. Sem isso não vale a pena. Depois o resto deixa que acontece, tá bom? E no sábado lá estaremos no Praticar Darcy. Vou lançar lá o livrinho, porque não há mais escolas como a Escola da Ponte. Eu já me estou a rir porque esse livro vai dar que falar. Vai dar muito que falar. Bea, Mateus, estamos juntos. Estamos no coletivo. Com licença, se eu colocar aqui ao Sorocaba, Dani, você gostaria de se colocar? Oi, tudo bem? Gostaria sim, se for possível. Eu peço desculpas de não abrir o vídeo. Não estou podendo abrir, mas eu queria fazer uma colocação. Eu acabei de perceber aqui na conversa no grupo, né, que o meu maior apoio foi, na verdade, dos alunos e dos pais. Acabei de descobrir isso, porque eu me senti o tempo todo sozinha, realmente. E eu percebi que, na verdade, foi a vontade deles que fez com que esse projeto fosse realizado lá naquela escola. Foi muito bonito, foi significativo, e eu contei realmente com a vontade deles de participarem. Como que foi essa minha experiência? Eu vou contar um pouquinho, porque talvez possa ajudar algumas pessoas também, né? Eu comecei falando com os alunos, se eles queriam ter uma escola diferente, se eles queriam ter a possibilidade de aprender aquilo que eles quisessem, sem a professora chegar trazendo temas para eles. E todo mundo quis, porque todo mundo queria fazer coisas diferentes na escola, todo mundo queria aprender determinadas coisas que têm interesse. Aí, a partir da vontade dos alunos, eu conversei com os pais e os pais queriam isso. Os pais eram pais. Eu acho que eu tive muita sorte com essa escola, na verdade, porque esses pais queriam tanto que os filhos aprendessem, gostassem da escola, que eles queriam uma escola diferente. E nós começamos, então, nos reunindo, em poucas pessoas. A primeira reunião foi feita comigo, com 2 pais e 2 crianças. E desse pequeno grupo saíram ideias que foram depois passadas para o grupo maior, e a gente começou a envolver todo mundo. Então, inicialmente, a carta de princípios, os valores, tudo isso foi desenvolvido com poucas pessoas. Aí foi ampliando, e aí a gente foi convidando os pais foram aderindo, e o que que aconteceu? Na verdade, esse trabalho, ele não foi desenvolvido em sua plenitude, ele estava no começo. Então, toda sexta-feira, a escola autorizou que fossem pais interessados na escola para fazerem a tutoria. Então, ali na sexta-feira eu tinha tutoria, e a sexta-feira era esse dia diferente. Então, ainda não eram todos os dias, a gente estava num começo, num processo de saber como ampliar isso depois, né? Então, toda sexta-feira nós fazíamos o que os alunos queriam. A gente dividia em grupos, geralmente eram 4 pais, então a gente dividia na tutoria. Eu acredito que era um pai para cada grupo
6 alunos, se não me falha a memória, e ali a gente perguntava o que eles queriam fazer aquele dia, cada grupo falava, eles votavam, eles decidiam juntos o que iam fazer aquele dia, e a gente cumpria aquela meta do dia todos juntos, né? E depois fazíamos apresentações quando tinha apresentação. Então, eles chegaram a desenvolver ideias de games, desenvolveram ideias de brincadeiras, fizeram teatros, fizeram coreografia de dança, fizeram música, aprenderam língua portuguesa, matemática, tudo a partir dessas ideias. Porque, por exemplo, professora, a gente quer criar um game. Como a gente vai criar um game? Vamos primeiro pensar nas ideias de regras desse jogo. Então, vamos colocar no papel, era um segundo ano, eles não sabiam ler e escrever direito. Aí fomos treinar a língua portuguesa para colocar quais seriam as regras. E nisso eu tinha aluno que se recusava a escrever no dia a dia, aluno que cruzava o braço e falava, não, hoje eu não vou fazer nada. E nesse dia, era o dia que o aluno fazia, o aluno participava. Então, a experiência foi linda, mas, porém, o sentimento de solidão sempre ficou. Por quê? Porque era o projeto da professora Daniela. Eu agradeço muito à Prefeitura de Votorantim por ter me permitido realizar esse projeto, porque se eles não permitissem, também não poderia. Eu estava no estágio probatório, não teria como eu, do nada, fazer sem autorização deles. Então, foi autorizado por eles a partir de uma palestra que o Pacheco fez lá na cidade, e eles tiveram interesse. Quando o Pacheco fez o convite para Votorantim, Votorantim abraçou a ideia. Eu fui uma professora que eu fui lá pedir para participar, fui autorizada. Então, assim, tenho que agradecer e agradecer a direção da escola onde eu estava, por quê? Porque apesar da direção ter todos os compromissos que não poderia estar ali na minha sala de aula, a coordenação, eles permitiram. Então, se não fosse por tudo isso, a gente não teria nem colocado pais dentro da escola. Porque, gente, é muito difícil numa rede pública você conseguir com que pais entrem dentro da escola. Parece uma coisa simples, não é? É dificílimo. Então, eu acho que esse passo que foi dado em Votorantim foi algo muito grandioso, porque nas escolas não é permitido o pai entrar assim, os pais podem entrar 1 hora, podem entrar. Não, não podem. Entrar da 1 às 5? Não, não podem. Então, quando eles permitiram que na sexta-feira esses pais participassem, isso foi muito grandioso, né? Em termos de rede municipal. Então, eu tenho que agradecer, mas o sentimento ficava. Por quê? Porque era o projeto da professora Daniela. E o que aconteceu? Aconteceu algo que eu não imaginava. Eu precisei exonerar e o projeto acabou. Então, as crianças que já estavam acostumadas a outra forma, eles já tinham isso, o ouvir o outro, o tentar deixar todos colocarem as ideias. Também não foi fácil no começo. Tinha criança que chorava, que queria que a ideia dela vencesse, mas o grupo tinha que conversar para falar, não, fulana, mas ó, você quer isso, eu quero aquilo, vamos entrar num consenso. Então, assim, teve toda a parte árdua também, é claro, né, de aluno que não entendia direito, mas isso foi sendo adquirido por eles. Então, a gente conquistou tanta coisa, e essa coisa, a minha preocupação era, quando eu precisei sair, puxa vida, eles já estão diferenciados, já estão num novo modo de aprendizagem, né? E isso, mas o que fica agora para mim é, essa semente está lá, né? A semente está lá no coraçãozinho deles, dentro deles, eles já sabem ouvir o outro, respeitar a opinião do outro, né? E aí isso foi o que eu pude fazer. Agradeço, desculpa aí que eu demorei um pouco. Mas então, já que ainda vocês estão me ouvindo, né? Como não deixar esses projetos morrerem? Como os outros professores podem ter, né? A Bia deu uma ideia excelente, né? De ter mais envolvimento de pessoas da escola para que, se alguém mais abraçar a ideia, essa ideia não seja só em você, né? Você sai, mas a ideia fica com outras pessoas que possam continuar. Obrigada, gente. Desculpa aí a demora. Volto ao livro que eu falei há pouco. Por que é que não há mais projetos como a da Escola da Ponte? Foi bom que tu tivesses negociado
pedido autorização para que os pais entrassem, pedindo autorização para trabalhar diferente. Foi bom. Isso também eu fiz, não é? Mas naquela altura foi-me negado. Estou a falar de há 50 e tal anos. Hoje não pode ninguém mudar, nenhum diretor, nenhum administrador, nenhum gestor pode negar. Nem tu tens que pedir autorização. Tu tens de cumprir o projeto educativo da escola. Só isso. É a lei da escola. Não é preciso pedir autorização. Mas eu pedi. Nós temos que perceber que fazer um projeto, começar um projeto é fácil. Aguentá-lo, muito difícil. Que desapareça é o mais natural. E perguntas como é que se pode assegurar a continuidade? Já dei a resposta. Cria um núcleo, cria um círculo. Depois, se alguém quiser acabar com o projeto, vai ter que explicar e vai ter que alterar o projeto. Não pode parar o projeto. Não pode parar. Eu vou dar outro exemplo. Quando algum pai, uma mãe preocupada me pergunta como é que pode melhorar a aprendizagem do seu filho, eu digo, vão à escola mais próxima, procurem um professor que não tenha morrido. Dá-lhe a mão. Como sai? O que é que eu quero dizer com isto? A escola não é o prédio. Quando tu falavas que não deixavam entrar os pais, não deixam, mas deixar entrar onde? Na escola ou num prédio? E mais, o prédio da escola é um espaço público. Ninguém pode proibir a entrada de um pai. Pode questionar a entrada de alguém alheio à escola. Isso sim, como os inspetores do Ministério e outros burocratas. Isso sim. Mas um pai pode entrar na escola porque a escola não é o prédio. Ai, há 7 anos que a Zizi me acompanha, eu acompanho a Zizi e falo isto todos os dias, toda a hora. Parece que não me escutam. Quando eu peguei num papelinho, perguntei aos pais aquilo que pretendiam e redigimos um projeto a partir de valores e princípios, o projeto Fazer a Ponte. A partir daí eu não tive que pedir nada a ninguém. Autorizações. Para quê? Então os pais entravam na sala e saíam da sala quando queriam e quando podiam. E participavam diretamente do trabalho com os seus alunos. E quando os pais não entravam, eu saía do prédio e ia ao encontro deles na comunidade. Qual é a dúvida? Então, Dani, infelizmente, em cada 1000 projetos que eu ajudei a fazer, 999 acabaram. Porquê? Porque não me escutam. Porque não fazem aquilo que a Ponte fez. Só por isso. Então, há 7 anos que a Zizi está aqui e outros, eu ouvi sempre a mesma coisa. E é uma pena que eu veja perder-se projetos como o da Dani, ou que possam perder-se projetos da Bia, de Mateus e de outros. É uma pena, é lamentável que isso aconteça. O que tem de fazer? Aquilo que eu proponho. Ou então, se houver algo melhor, dizem-me qual é a alternativa. Porque se não houver alternativa, o que é que estamos à espera para fazer aquilo que eu digo? Se vós tiveres um projeto da escola, um projeto educativo, ok? É só cumpri-lo. Se eu tivesse filhos neste momento em idade escolar, eu iria à escola mais próxima, pegaria no projeto e perguntaria como é que isto está a ser concretizado. Projeto escrito. E depois, como eu via que não havia coerência, que não há, aliás, os professores nem conhecem o teor do projeto, a maior parte, nem sabem o que está lá escrito. Eles dão aula, pronto. E que Deus lhes perdoe. Então, a partir desse momento, eu só digo à escola, eu quero isto para o meu filho. Porque os projetos são fantásticos, escritos, maravilhosos. É Piaget para um lado e Bigotes para o outro. Está lá tudo. Então, eu exijo isto. Mas nós não temos professores. Não tem, arranjem.
Vamos ver se acabamos com a impunidade. Vamos ver se acabamos com o genocídio que continua, o genocídio educacional. É nessa disposição que eu estou aos 70 e tal anos. Espero que aqueles que são mais jovens também estejam. Não vale a pena fazer projetos quando eles vão desaparecerem em breve. Não vale a pena. Mas vale a pena fazer projetos. Ok? Basei aquilo que está no livrinho que eu vou lançar no próximo sábado. E em Portugal, vou lançar a partir do dia 7, que é o aniversário do meu amigo Luís. Mas está aí a Maria Antônia. Por falar nisso, estudos em Sorocaba. Eu estive muito tempo em Sorocaba, eu morei lá perto, em Vargem Grande, trabalhei muito lá com grupos de pais. E até com o secretário, era um homem na altura, isto em 2007, por aí, 2006, sei lá. Bom, Zizi, manda-me calar, senão eu nunca mais acabo. Então, só para fazer um complemento aqui às colocações do amigo Zé, né, que a gente está há 7 anos nessa formação das novas condições sociais de aprendizagem e educação, na construção da ARCA. Todas as informações e links estão aqui no chat, e eu gostaria de reforçar uma colocação que o amigo Zé está trazendo, quando ele fala de não fazer sozinho, que ele respondeu também, tanto para o Matheus, para a Bia, para a Dani, né, nesse sentido, é importante perceber que quando a gente constrói um núcleo, o núcleo são pessoas, isso é uma construção de relações humanas. Quando nós começamos um projeto, as pessoas ainda não estão dentro de uma construção, digamos assim, de vínculo, elas vão formando essa construção de vínculo. Entender, por exemplo, que o projeto, se ele fica centralizado em uma pessoa, como sendo a pessoa, o projeto que segura tudo e que mantém, com o tempo isso perde a força, porque se acontecer alguma coisa com a pessoa, ela tiver que mudar ou ocorrer alguma coisa, o projeto acaba morrendo. Então, justamente o núcleo, ele vai servir para essa construção, porque quando você tem um núcleo, você tem pessoas envolvidas nessa construção. Ah, mas é muito difícil construir um núcleo. É difícil construir um núcleo, mas depois que você constitui um núcleo, que são várias pessoas que se comprometem a fazer essa construção, aí você consegue, de fato, ter um projeto que ele pode durar 20, 30, 40 anos. Eu tenho projetos que já têm mais níveis de duração, por quê? Porque as pessoas estão comprometidas com esse projeto. Não é um projeto que foi feito por mim ou um projeto que foi feito pela pessoa. São projetos que foram feitos por aquela comunidade. E como fazer? Sugestão que eu dou para a Bia. Bia, faz o círculo de vizinhança, além das construções que o amigo Zé já falou, do mapeamento da comunidade, dessa construção, constrói os círculos de vizinhança, que são você pegar realmente as pessoas, como você está fazendo, as pessoas que estão nesse viés, para elas construírem junto, não só para fazer uma oficina, ou para dar uma aula, mas sim para elas irem assumindo essa construção em conjunto, para que elas possam fazer essa participação junto. Porque muitas vezes eu sei que isso demora, você fala assim, eu já estou 1 ano nisso. Só que normalmente são 3 anos para a gente conseguir que as relações elas tenham uma vinculação aonde elas se comprometam num núcleo. Porque até lá já aconteceram conflitos, já aconteceram várias coisas e as pessoas sentiram que elas têm essa construção em conjunto. Inclusive a Bia está comigo já há uns 3 anos, né? A gente já está em construção já tem uns 3 anos. Então é assim mesmo, tem uma demora, tem uma construção, porque são relações humanas. E hoje em dia nós estamos nadando contra a correnteza. Tudo diz que as nossas relações têm que ser voláteis, digitais e virtuais. Por exemplo, eu saí de um local, parei de ter contato com aquelas pessoas. Mas como assim? Se você tem a relação com as pessoas, você tem a relação com as pessoas. Não é porque você muda de local que acabou a relação com as pessoas. Eu achei lindo o que a Dani colocou, porque são relações humanas. Quem são? Quando o amigo Zé coloca não estar sozinho, são as pessoas, são as crianças, os jovens que estão ali, só que não são fáceis de conquistar essas relações. Ainda mais se essas crianças e esses jovens, eles têm traumas. Se eles têm traumas, isso vai demandar um pouco mais de tempo. No começo vai ser um pouco mais turbulento. Eu vou contar um caso. Dentro do projeto que eu trabalho, dentro um deles, né, mas um projeto do Mato Grosso, teve uma criança que, inicialmente, ela saía matando os animais. E nós fazemos construções com relação à agrofloresta, natureza. Ela não tinha esse entendimento. Então, ela foi entender, porque na cultura, né, mais cultura fazendeira e tal, se você tem um animal que entra,
no seu local, você mata. Isso é considerado normal. Então, até entender uma outra construção demanda um tempo. Não é uma questão que a pessoa vai chegar, porque ela tem uma cultura, ela tem os valores dela constituídos da realidade que ela vive. Então, demanda um tempo até construir valores em comuns. Então, por isso é importante construir de fato. Esse não é um modelo, mas é uma metodologia. Amigos, até não gosto de falar, mas é verdade. Tem que constituir a matriz axiológica, tem que colocar a matriz axiológica na prática, tem que constituir os acordos de convivência, precisa fazer os princípios, a carta de princípios, é necessário que se tenha um núcleo para poder se constituir uma autonomia. Porque quando você tem um núcleo, quando você tem a matriz axiológica, a carta de princípios, acordo de convivência, você consegue construir a autonomia, que é a autonomia que esse projeto vai ter. E esse projeto começa a ter a vivência e a construção de todas as pessoas que estão ali. Por isso, não fazer sozinho, não é pegar e ir fazendo. Eu vou fazer a assembleia, é construir, Mateus, a proposta para que se chegue nisso, tem que trazer primeiro as crianças o que elas querem fazer, o que elas gostariam de fazer, trazer primeiro isso, as funções assumidas no local. Não tem como você assumir tudo sozinho. Você precisa ver quem vai assumir cada função, senão não vamos fazer. Teve uma das crianças que eu acompanhei em projetos difíceis de favelas, que falavam assim, né, ou chamada hoje de comunidades, que eu vejo que é um bom nome também, porque são comunidades, mas considerando a dificuldade que elas vivem, que elas não queriam fazer nada. Elas falavam, eu vim aqui para limpar chão, eu vim aqui para limpar coisa, eu não vou fazer isso. Eu falava, bom, então não vamos fazer nada, porque nós estamos fazendo junto, estou fazendo com. Se nós não fizermos juntos, nós não vamos fazer, nós somos um grupo, nós somos um núcleo, nós precisamos construir juntos. Então, cada uma assume uma parte, aí nós podemos fazer. Mas nós não vamos brincar, tia? Se a gente não fizer isso? Eu falei, não vão não, porque como é que vai ser? Vai terminar o horário, né? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês estão aprendendo o quê aqui? Então, vocês precisam aprender sobre a vida, o nosso projeto é de vida, né? A ideia é que a minha vida melhore, a vida de vocês melhore e nós construamos juntos. Então, foi assim. E aí, eles assumiram cada uma parte. No começo foi difícil, mas eles foram assumindo. Eles foram percebendo a necessidade de trabalhar com. As pessoas estão muito individualistas. O problema do instrucionismo é a individualidade egóica. É cada um por si e o melhor competitivo para ganhar a nota, a prova e conseguir ser visto e reconhecido por aquilo. Então, nós precisamos lembrar as pessoas das relações, da cooperação, não da competição. Então, é um trabalho disruptivo, é um desaprender, então tem esse demandar de desaprender primeiro para depois aprender novamente a ser e se relacionar. Então, eu queria trazer essas reflexões também sobre essa questão, porque eu vejo que é importante. Com relação, estão vindo várias perguntas aqui, eu só gostaria de responder rapidinho, eu sei que nós temos 1 minuto para fechar, aí eu vou ver a questão do tempo, para ver como gostaríamos de fazer com o tempo, mas estão vindo perguntas do que eu estou colocando. Que a proposta educativa precisa estar no projeto político-pedagógico da escola, é isso? É muito mais que isso, Jéssica. Uma sugestão que eu dou, observe os links para você poder ver, porque tem 7 anos de formação, onde nós já explicamos muitas vezes, tem também, nós estamos fazendo as lives de quarta-feira, onde explicamos também como funciona todas essas construções da matriz axiológica, da carta de princípios, dos acordos de convivência. No Telegram, o amigo Zé disponibilizou no núcleo documental vários documentos mostrando, feito já, e como fazer também. Então, está tudo liberado ao público, tá? Então, só para explicar. Aqui a Jéssica perguntou novamente, matriz axiológica, núcleo de projeto, carta de princípios, inicialmente acordos de convivência, tá? São esses inicialmente. Por favor, veja nesse núcleo documental que está no Telegram, é só você entrar aqui nos links, e esses links eu coloco no YouTube também. Se vocês olharem no YouTube, tá lá os links também para vocês poderem entrar. Então, vocês têm acesso em todos os lugares para poder saber como funciona, tá bom? Eu vou enviar novamente, mas era isso, só para exemplificar e explicar. Agora eu gostaria de perguntar, com relação, tem 2 mãozinhas levantadas, o nosso tempo fechou, como gostaríamos de fazer? Vamos acordar 5 minutos, ou vamos, tudo bem, acordar 5 minutos e ver e deixar algumas perguntas para a próxima semana? Eu sei que a Paula Gaspar tinha feito uma pergunta aqui no chat, e eu vejo que seria importante pela ordem e pelo tempo, ela responder, porque ela já perguntou isso às 10h39, 11h39. Paula, você quer falar, por favor? Porque eu acho que é essa pergunta que você quer fazer, né? Viva, boa tarde a todos. Eu ia questionar o professor José Pacheco se
se por acaso, portanto, a vinda dele aqui à zona centro de Portugal, se também poderia contemplar a ida ao agrupamento nascente na Marinha Grande e, efetivamente, apresentar o seu livro. Não estamos a ouvir, professor. O microfone. Está previsto que eu vá a Leiria 2 vezes e, portanto, fala com o Micael, o amigo Micael, que está com o João a preparar toda esta viagem, e certamente que terei muito prazer em estar convosco aí no Nascente, contigo, com outras maravilhosas criaturas, está bom? Fala com o Micael e combinei o horário, o dia de eu estar por aí. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Nada. Aqui na ordem está a Maria Antônia com a mãozinha levantada. Oi, bom dia a todas e todos. Eu não vou levantar muitas questões, não, porque nem dá tempo, mas era só em relação à questão que o professor Pacheco levantou das escolas estarem livres para o ingresso de quaisquer pessoas, deveriam, mas pelo menos aqui na região, pelo menos aqui no Ceará, as escolas não ficam abertas, ficam com vigilante na porta e só entra se tiver permissão, em razão das violências. Já aconteceram em várias escolas que eu acompanho, de ataques de pessoas que vão armadas, entram nas escolas, quando as escolas podiam entrar, quando se podia entrar na escola, sem essa vigilância toda, não é? E aí os jovens entravam armados e dominando professores e alunos, fazendo a maior situação. Também é preciso que os vigilantes vejam quem está entrando armado, porque os jovens costumam querer entrar armados, e tem uma competição entre jovens armados aqui nos bairros, que uns não são permitidos entrar na escola se for de outros bairros. É uma confusão terrível nesse sentido, e fora isso, com a lei que se tentou implementar, que não foi implementada, mas se tentou, alguns pais tentaram, sobretudo no período do governo anterior, de vigiar professores e professoras que estivessem corrompendo, aí, entre aspas, os alunos e as alunas com questões da política, de gênero, de racismo, quaisquer questões que no grupo de direita isso seria proibido. Pessoas tentaram entrar em escolas com câmeras filmando a escola para denunciar, inventando, inclusive, criando uma questão, porque não teriam acesso à sala de aula para ouvir professores e professoras com questões assim, mas houve quem tentou fazer fake com a escola, já filmando a entrada da escola e salas e não sei o que, para complementar com outras questões. E aí, por exemplo, a Secretaria de Educação de Sobral proibiu qualquer entrada que não fosse permitida diretamente na secretaria. Então, hoje, por exemplo, os estagiários, para entrar, primeiro a gente o nome à secretaria, para a secretaria informar, para a secretaria permitir, para que a partir disso esse estagiário possa entrar. Não é nem só com a permissão, mas da escola. Então, assim, se tornou um campo de guerra, e daí, decididamente, se precisa reinventar a escola. Eu concordo, não é sem motivo que eu estou aqui tentando descobrir novas questões. No entanto, estou tentando aplicar as questões que são promovidas aqui, colocadas aqui. No entanto, é isso que se tem na escola atualmente. E até onde eu sei, eu estive recentemente, passei um ano na Bahia e também vivenciei essa realidade em parte da Bahia, tá bom? Obrigada. Maria Antônia, continuo a escutar que não se pode entrar na escola confundindo escola com um prédio. Mas mesmo o prédio, porque vou dar um exemplo, em 2002 e 2022 foram 50 pessoas assassinadas dentro das escolas, meia centena de alunos, professores e tudo mais. E essas escolas tinham vigilante, essas escolas tinham proibição de entrada. Não é proibindo que se vai resolver o problema da violência, muito menos da violência simbólica, dentro da escola e da sala de aula. Eu te compreendo, mas
ter ou não ter vigilante, guarda, não vai resolver absolutamente nada. É como proibir o uso do celular, não vai resolver absolutamente nada. Proibições não funcionam como desenvolvimento humano. Então, a escola da ponte, ela tinha o portão aberto e muitas vezes nem portão tinha, entrava todo mundo, saía todo mundo. E nunca tivemos um caso de assalto, nunca tivemos um problema de violência. Porquê? Porque a escola não é um prédio. Escolas são as pessoas. E as pessoas se movimentam em diferentes espaços. E também dentro do prédio, se for necessário. Mas podemos voltar ao assunto, porque já milhares de vezes que eu já falei disto. Milhares de vezes. E parece que não sou escutado. Quando se fala em entrar ou sair de escola, estamos a falar de quê? É evidente que entra na escola, prédio, quem lá vai fazer alguma coisa de jeito, não é? Lógico. Mas o prédio não é escola. Quando é que nós metemos isto na cabeça? Muito obrigado, Maria Antônia, mas vamos pensar nisto. Eu agora acabei de falar e que já falei milhares de vezes. Deixa-me só acrescentar o seguinte. No Brasil, houve um dia em que eu não vou dizer onde foi, não vale a pena, eu ia a uma escola e a Secretaria de Educação tinha mandado um funcionário para a porta dessa escola para impedir que eu entrasse na escola. O que foi que eu fiz? Entrei na cidade, fui direto ao Ministério Público, e o Ministério Público telefonou para a escola e a pessoa do funcionário que estava lá saiu e eu entrei. Onde é que nós estamos? Numa ditadura? Ou estamos numa democracia? Como é que alguém pode impedir de entrar no espaço público quando se vai lá trabalhar para bem comum? Não pode. Escolas não são prédios, são pessoas. Fiquem em paz. Bom, eu vou solicitar, porque a Dani está com a mãozinha levantada. Dani, tudo bem falar no próximo encontro? Que todos estão precisando ir também? Acredito que sim, tá bom. Então, agradecida a todos, até o nosso próximo encontro. 11 horas, no próximo sábado, estamos aqui. Um grande abraço. Tchau, gente.